Olá, pessoal, estamos de volta aqui nas nossas atividades e agora nós vamos ter o prazer de conversar com a professora doutora Marici Magalhães. A professora Marici Magalhães, ela é muito importante na área dos estudos de numismática e epigrafia. Ela possui uma trajetória de renome internacional, atuou durante muito tempo no Museu Histórico Nacional e com outros institutos de pesquisa brasileiros. Atualmente, ela atua como conselheira científica da Comitato Pericli de Stabia, em italiano, que depois a professora Marici pronuncia para vocês corretamente, e ela também é conselheira da revista de Cultura e Território de Stabia. Então, a professora Marici, ela possui uma longa trajetória de publicações, de livros, catálogos, incluindo dois que vocês vão conhecer hoje, que são fundamentais para os estudos de numismática. Então, para quem vai começar a estudar numismática, vai começar a pesquisar sobre a área, conhecer a produção da professora Marici é essencial. Bom, tenho orgulho em falar que muitas das coisas que hoje eu estudo começaram também através da professora Marici, que sentava comigo, ensinava ali como fazer o catálogo, ensinava como pegar e ler as moedas. Então, ela foi uma pessoa muito importante também na minha formação e que generosamente contribuiu comigo para que eu pudesse aprender tanto numismática como epigrafia, lá na época da minha graduação e também ao longo do meu mestrado. Então, professora Marici, é um grande prazer ter a senhora aqui no Atrium, ter a sua participação conosco, né, na palestras que nós estamos organizando. E passo a palavra para a senhora. Seja bem-vinda e o Atrium é seu. Muito obrigada. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Meu olá a todos que aqui nos assistem, né, nos escutam. Em primeiro lugar, meu agradecimento ao professor Carlos Eduardo da Costa Campos, pela lembrança e pelo convite a mim, e que me deixaram muito honrada, diga-se de passagem. E também deixo com ele mesmo, o meu endereço eletrônico, meu e-mail, à disposição de todos, para um atendimento personalizado, caso surjam dúvidas. Então, peguem com ele o meu e-mail e me escrevam, que eu vou elucidar qualquer dúvida que possa surgir. O meu nome é Marici Martins Magalhães e eu sou autora de 2 volumes relativos a moedas de antiguidade, setor de numismática do Museu Histórico Nacional. Naturalmente, os termos empregados ali, logo na abertura, Siloguer, SNR, SNG e SNR, representam as abreviações de 2 siglas em latim, ou seja, a primeira é SNG, Siloguer Numorum Graecorum, e a segunda é SNR, Siloguer Numorum Romanorum, cujas traduções literais são coletânea, ou seja, Siloguer, coletânea, Numorum, de moedas, Graecorum, gregas, e depois coletânea de moedas Romanorum, ou seja, romanas. Creio que vocês já tenham ouvido falar exaustivamente do grande doador da coleção de moedas de antiguidade do museu, comendador Antônio Pedro de Andrade, por volta de 1921 e 22. Pois, ora, em 2006, recém-chegada ao Brasil, recém-chegada da Itália ao Brasil, depois de 20 anos, fiquei tão encantada com a coleção que eu aceitei o desafio de criar um projeto patrocinado pela FAPERJ para reestudar e, enfim, catalogar uma primeira coletânea que culminou com uma verdadeira silogia com 1.750 exemplares de moeda, que é essa aqui, que é a Siloguer Numorum Graecorum, essa verde que está à disposição no Museu Histórico Nacional.
e em tantas outras bibliotecas. Se o professor Carlos Eduardo não tiver, eu posso mandar um volume para ele pelo correio. Creio que o museu também possa disponibilizar. E vocês podem observar que tais moedas não são exclusivamente gregas, porque eu ainda vou mostrar para vocês algumas, no sentido de terem sido cunhadas todas na Grécia, mas são o que nós chamamos de crecânicas, ou seja, todas se inspiraram nas primeiras cunhagens gregas, desde as da Ásia Menor, desde o VIII século antes da Era Comum, até os períodos helenístico e romano. Tais cunhagens abrangem quase todos os continentes e vão de oeste para leste, desde as amoedações da Península Ibérica, da Bretanha, França, Itália, até a Grécia, e depois toda a costa da Ásia Menor, chegando ao Oriente Médio e à Índia. Além disso, abrangem os reinos ptolomaicos e as províncias romanas da África, que redigiam as suas legendas em grego, bem como todas as ilhas do mar Mediterrâneo. Por esse motivo, e pela amplidão justamente do trabalho em si, a direção do Museu Histórico Nacional decidiu transformá-la em uma verdadeira Silogeno Morum Grecorum Brasil I, ou seja, oficial, a primeira até hoje que eu saiba, publicada em nosso país e sob a minha curadoria. Além disso, tal obra recebeu o reconhecimento e a chancela do International Numismatic Council, ou seja, Conselho Internacional de Numismática, como uma silogé de nível internacional que foi se juntar às outras 50 já reconhecidas e já publicadas por outros museus do exterior. E, por isso, houve necessidade de acrescentar sempre Brasil no final da silogé, de modo a distingui-la de outros países, né? Para se reconhecer que é uma silogé do Brasil. E a primeira foi editada em 2011 pelo Museu Histórico Nacional, com o patrocínio da Associação de Amigos do Museu Histórico Nacional e ainda com o auxílio de benfeitores privados que preferem ficar anônimos. Já o segundo volume, apresentado em 2016, a Silogeno Morum Romanorum, ou Coletânea de Moedas Romanas, foi menos numerosa, mas não menos abrangente, notem bem. Dada a enorme quantidade de peças exclusivamente romanas existentes no setor, na verdade incontáveis, eu só tive tempo de estudar, selecionar e publicar as moedas do período dito Roma Republicana, ou seja, desde as primeiras moedas ainda fundidas, fusas, em Roma, no terceiro século antes da Era Comum, até aquelas já batidas com o advento de Augusto, de Otaviano, ainda não Augusto, vencedor da Batalha de Aço, em 31 antes da Era Comum, mas antes de ser aclamado Augusto. Ele ainda era Otaviano. Como ele ainda é Otaviano, ainda estamos na República, ou seja, antes do mesmo ser aclamado Augusto e Imperator. Pois, depois disso, como é sabido, teremos o início do extenso período dito Império Romano. Portanto, bem menor
A Silogué romana apresenta somente 881 moedas, obviamente não menos variadas e não menos valiosas do que as gregas. Por força do tempo disponível, iniciarei apresentando algumas fichas técnicas e fotos das primeiras moedas gregas e britânicas cunhadas na Europa. Assim, na Europa, Ásia Menor e, se pudermos, um pouco da África, da Numídia, talvez, uma espécie de popurrí muito rápido. Vocês poderão verificar. Então, eu vou passando as moedas, entendeu? E quando acabar o tempo, acabou. A próxima fica para o próximo evento. Vocês poderão verificar que o processo de seleção das moedas do catálogo ele foi cronológico, também geográfico, selecionando ainda os tipos de materiais e metais empregados, ouro, prata, bronze, cobre, entre outros, e, por fim, um critério tipológico, entre ainda outros mais. Veremos as moedas gregas de acordo... Aqui nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês as moedas gregas de acordo com a ideologia vigente em cada época e em cada localidade. Eu não vou fazer uma amostragem exatamente cronológica, mas ideológica de cada localidade em vários períodos, sob o âmbito religioso, social, geográfico, religioso e mitológico, né? Social, geográfico e, enfim, cultural, porque tudo isso faz parte de uma cultura, eram culturas das cidades gregas. O que eu queria, antes de tudo, antes de falar em moeda, lembrar para vocês é que lembremos sempre que as imagens mostradas numa moeda, elas colocam em evidência um fenômeno geral de personificação e autorrepresentação de uma cultura. Quando ela mostra uma imagem de um animal, uma imagem de uma divindade, ela está mostrando como é que ela quer se autorrepresentar. Então, está mostrando a autorrepresentação de uma cultura, de uma polis, dentro de um determinado código iconográfico que pode recuperar ainda inúmeros dados históricos, artísticos, cultuais, de culto e econômico. Assim, seguiremos, através de imagens, algumas etapas da representação religiosa, desde a sua fase inicial, que é a fase totêmica, até a deificação ou divinização de seres humanos. Lembrando sempre que cada uma dessas moedas é símbolo de soberania, riqueza e autonomia. Significa que ela tem autonomia e riqueza para cunhar a própria moeda. Por gentileza, a primeira, Carpedar. Obrigada. Essa primeira aí, por exemplo, eu dou o número em que ela aparece na Silogué grega, ela faz parte da primeira fase, do primeiro grupo, ou seja, alguns tipos monetários terão sempre uma estreita relação com um complexo de tradições cultuais, divindades e mitos de cada comunidade. Ou seja, a moeda torna-se o lugar ideal para imagens emblemáticas numa relação totêmica com a comunidade. Mostra uma ligação etimológica
entre o animal totêmico daquela cultura, o nome da própria cidade, estado ou região. Por exemplo, uma foca para Focéia, o leão para Leontine. Agora, outros tipos de animais totêmicos simbolizam o emitente, aquele que emitiu a moeda, talvez a autoridade. E disso temos ainda o exemplo dos primeiros exemplares cunhados na Ásia Menor, como esse aí, que é bastante emblemático. Nós vemos no reverso é só um encavo, só um buraco, digamos assim, que nós chamamos de encavo, ela é inclusa. Mas no anverso, do lado esquerdo, é um leão. Do lado direito é um touro. Eles estão afrontados. E isso, o que pode significar? Em primeiro lugar, dentro da teoria de uns, o ouro, porque o leão é solar, e a prata, porque o touro é lunar. E, além do mais, pode simbolizar o elétron, porque o elétron era um metal fartamente encontrado na região, que era justamente a liga de ouro e de prata. Outros já pensam que pode simbolizar duas cidades, ou amigas ou inimigas, porque seja o leão, seja o touro, eram símbolos de poder na época e ainda são, não é? Onde vocês virem um leão ou um touro, eles são símbolos de poder. O reverso, sempre com a técnica infusa, ele vai sempre ser um símbolo de arcaísmo, tá? E bom, aí já são todos os dados da época do rei Creso, da Lídia, da cidade de Sardes. A próxima, por favor. Olha, esse aí já é o touro de Síbaris. Síbaris, na Itália, chamada Magna Grécia, essa localidade, Lucânia. Síbaris foi uma colônia grega de Acaia, na Magna Grécia, na verdade, fundada já no 8º século antes de Cristo. Essa moeda datável de 550 e 510. Vocês reparem um touro retrospiciente, olhando para trás, sobre um exergo, ou seja, esse touro é o símbolo da riqueza local, porque era uma colônia muito poderosa. Então, ele simboliza a riqueza local e simboliza também todo o esplendor, todo o poder daquela colônia sobre as outras, que ela era hegemone sobre as outras. Por isso, é símbolo de riqueza. O Xi, caso vocês consigam ver abaixo do touro tem um sigma e um Y. É a legenda, que é a abreviatura de Síbaris. Sigma Y, Síbaris. O reverso nada mais é como se fosse uma fotografia. É a técnica incusa em baixo relevo, ou seja, no anverso, vocês têm o relevo do touro. No reverso é o baixo relevo e, de qualquer maneira, representa o mesmo touro. Então, o símbolo dessa cidade, o animal símbolo, era o touro. O próximo, por favor. Egina, essa ilha de Egina, na Ática, na região Ática da Grécia. Então, o que vocês veem? A primeira região da Grécia Central, propriamente dita, entre a Ática e a costa da Argólida, a bater a moeda também por volta de 550
antes de Cristo. O que nós temos a dizer? No reverso, sempre símbolo de arcaicidade, a técnica incusa, nesse caso aqui, eles já se organizaram de outra maneira, compostos de 2 triângulos e 3 trapézios. No anverso, que é o lado esquerdo, vocês vão ver a tartaruga. Por quê? A tartaruga era farta. Havia muita tartaruga na Ilha de Egina. E eles escolheram a tartaruga como essa tartaruga que tem o casco com essas abas escamadas, como símbolo daquela colônia, daquela cidade-estado. Aliás, já é uma cidade-estado, entendeu? É outro animal símbolo. A próxima, por favor, vou sair do animal símbolo, vamos entrar no objeto símbolo, objeto sacro, que é a trípode de Apolo, da colônia de Crotone, na Magna Grécia, no Brúteo, também no reverso do lado direito, símbolo de arcaicidade, que é a técnica incusa, e à esquerda, que é o anverso, o trípode de Apolo, pois Apolo era a divindade tutelar da cidade. Então, ou eles colocavam um Apolo ou colocavam um trípode. Como nós ainda estamos na época dos animais, dos objetos, eles colocaram a trípode em português, o trípode em grego, o trípode de Apolo. E se vocês repararem bem, ainda tem à esquerda do trípode, ainda tem um cro de crotoniate, que é a abreviatura ascendente à esquerda do trípode, ainda com copa, que é uma letra grega arcaíssima. A próxima, por favor. Metaponto. Essa aí já não mostra um objeto nem um animal. Ela mostra um produto da Terra. É um produto da Terra, em primeiro lugar. É a espiga de Deméter, a colônia de Metapontion, o Metaponto, na Lucânia, na Magna Grécia. Ela tinha como divindade tutelar Deméter. Então, eles escolheram como próprio símbolo a espiga, que é o símbolo, que pode ser um dos símbolos de Deméter. E também é um estater com a técnica incusa. No lado direito, vocês vão ver o reverso dela, e é como se fosse positivo e negativo, né? Em negativo, mas do lado esquerdo, que é o anverso, é bem visível a espiga em alto relevo, e à esquerda da espiga mete um mi, um eta e um tau, escrito naturalmente em alfabeto grego arcaico, para abreviar o nome da cidade, o nome da colônia. É uma cidade-estado, mas é uma colônia grega. A próxima. Eu estou indo muito rapidinho, que é para vocês aproveitarem o máximo. Agora nós já passamos para uma fase. Não. Já passamos para Poseidônia, que é do terceiro grupo. Esse terceiro grupo é o seguinte: depois do animal totêmico e do objeto símbolo da cidade, vamos dizer, eu nunca gosto de usar o termo nem polis, nem cidade, eu gosto de usar centro urbano,
porque, às vezes, na antiguidade, você nunca conhece, você não sabe se é uma cidade-estado, se ela ainda é uma colônia, é uma subcolônia, se ela ainda é uma colônia da Grécia. Você não sabe de que maneira ela foi organizada, se sob forma de polis, isso é muito controverso. Então, eu prefiro chamar de centro urbano. E até um conselho que eu dou: escreva sempre centro urbano, quando você não conhecer o estatuto da cidade. Então, o estatuto daquele centro urbano. Então, é o centro urbano. Então, o terceiro grupo, depois do animal totêmico e do objeto símbolo do centro urbano, o que aparece? Já é uma outra fase. Aparece a imagem da própria divindade antropomorfizada, ou seja, aparece a própria divindade antropos, o que é? É homem, não é? A própria divindade que é representada sob a sua forma humana. Então, você já vê aí a própria divindade, em termos simbólicos, mediante os seus atributos, no mito, nas lendas locais e personificações de elementos da natureza e de animais fantásticos. Então, aí, o que vocês veem? Sempre do lado direito, o reverso, naquela técnica incusa do espelho. Ele é embaixo o relevo. Do lado direito, em grego, em alfabeto grego arcaico, olha só, estamos em 530, estamos entre a época arcaica e aí o período severo, Pi, Ômicron e o sigma arcaico. Então, temos pós, de Posidônia. E do lado esquerdo, que é o anverso da moeda, o anverso é a cara, o reverso é a coroa. Então, temos a própria divindade antropomorfizada, o próprio Deus Poseidon, que aqui não aparece muito bem, mas propriamente, justamente, deveria ele, em geral, ele aparece lançando tridente. Nu significa em nudez divina. A nudez para o homem antigo significa divindade. Então, ele está em nudez divina, usando somente uma clamis. A próxima, por favor. Essa daí já é de Atenas, na Ática. Todo mundo conhece Atenas. Essa foi uma cidade, foi uma polis, como vocês gostam de dizer, que na primeira fase dela, ela apresentava a moedinha dela, era só uma coruja. Foi na fase do animal totêmico. Então, aqui, ela já está numa fase entre o período severo e o período clássico. Então, o que acontece? No anverso, do lado esquerdo, já aparece a própria deusa, o busto, a efígie da própria deusa Atena, coroada, vê que ela tem uma coroa, creio eu, de oliveira, né? Que é o símbolo dela, e outros ornamentos no capacete. O capacete não, com outros ornamentos. E do lado direito, vocês veem o reverso da moeda, a corujinha, que antes era o símbolo dela. Sozinho, ela já passou para o reverso, que continua sendo, de qualquer maneira, o símbolo da deusa Atena,
da cidade de Atenas, a corujinha, e à direita dela, alfa, teta e epsilon, AC, que é a abreviatura de Atena, rei. A próxima, por favor. Vamos ver se a gente consegue pelo menos umas 10, né? Essa daí é da Ásia Menor de Éfeso. O que ficava em Éfeso? Éfeso ficava o famoso templo da deusa Ártemis. Enorme o templo da deusa Ártemis. Então, essa moeda é super característica. Ela mostra o animal do lado esquerdo, no anverso, que é a coroa, a abelha, perdão. É a abelha. Então, é um dos animais totêmicos da deusa Ártemis. Significa doce como mel. No reverso, uma árvore e pulando por trás da árvore, outro animal símbolo da deusa Ártemis, que é uma serva. Provavelmente por trás de uma tamareira, porque a tâmara também produz símbolos, produz frutos doces, como mel. E que era também um produto local. Então, é uma das moedas mais, digamos, mais significativas da coleção, porque ela é abundante em símbolos, seja produto da terra, seja símbolo da deusa, seja símbolo da deusa do outro lado, e vocês não conseguem ver, à direita da serva está escrito Demochares, ou seja, que é o nome do magistrado responsável por essa emissão de moedas. A próxima, por favor. Eu acho que chegando em 10 já chegamos no horário, não é? Essa daí, acredito que para finalizar, pelo meu horário, não sei se é o mesmo horário do professor Carlos Eduardo, é a da Itália, da região Campânia, de Neápolis. Ora, bolas, quem era, digamos, a padroeira da cidade, do centro urbano da antiga Palaipolis, ou Parténope? Era a própria sereia Parténope. Então, o que nós temos do lado esquerdo, no anverso? A própria sereia Parténope é personificada, ela é representada como uma linda mulher com brincos, com os cabelos presos em estefané, entende? Cântaros, eram todos eles símbolos de séries, de magistrados, etc. e tal. No lado direito, que é o reverso, já aparece o touro, mas ele é um touro antropomorfizado, ou seja, ele é metade, é um touro androprosopo. Andro significa homem, prosopo significa persona, máscara. Então, ele é um touro que tem uma máscara, tem um rosto humano, de homem. Então, é um touro com rosto de homem, sendo coroado com a coroa de louro, sendo coroado por uma vitória, uma Nike em voo, e entre as patas dele, Bi, que também é símbolo do magistrado. Abaixo da linha de exergo do touro
vocês poderiam ler, se tivesse uma lupa, Neopolites, ou seja, dois neapolitanos do povo de Nápoles. Eu acho que por aqui, eu não sei, o professor Carlos Eduardo vai me dizer, eu acho que por aqui eu paro, ou não sei se vou adiante, ele vai me dizer, eu creio que eu já fiz mais do que o tempo suficiente. Não, chegamos ao tempo. Ainda, porque eu ainda tenho mais 20, então ninguém vai me aguentar. Para mim é um enorme prazer, mas para quem está assistindo é. E, infelizmente, eu não posso entrar em mais detalhes, né? Quem sabe um dia eu consigo publicar essa apostila aqui. De qualquer maneira, a apostila também fica à disposição dos alunos do professor Carlos Eduardo, professor Carlos Campos, para quem quiser dar uma estudada em moeda grega, moeda ptolomaica, enfim, até moeda africana, muito bonitas, né? Até aquelas moedas africanas da Numídia muito bonitas. Enfim, fica à disposição. Eu me coloco à disposição, inclusive para falar de moedas romanas, ou terminar essa parte, que ainda faltaram 20 moedas, mas 20, acho que 18 moedas, por aí. E me coloco à disposição também para falar sobre a iconografia das moedas romanas, numa próxima oportunidade. Enfim, foi um prazer enorme estar aqui, rever o meu amigo de outros carnavais. Foi um prazer muito grande mesmo. E eu fico muito emocionada de ver você, professor, tão bem, no meio de gente tão calorosa. E fico muito feliz. Fico mesmo, de coração. Tá? Muito obrigado. É um prazer para a gente, uma honra poder ter as pessoas que partilharam de vários momentos na nossa formação. É um prazer estar te ouvindo novamente. E, da mesma forma, não se preocupe, porque esse é o primeiro webinário. Então, a gente tem como acabar essa parte no segundo webinário. Vamos acabar essa parte. Que bom, que bom. Acabar essa parte, começar República Romana, fazer um pouquinho de República Romana. Porque República Romana é bom, é bonitinho. Tem até Enéas carregando o pai Anquises no colo. Tem coisas assim desse tipo. Você nem consegue imaginar. Senhora Marici, uma questão que a gente tem para os alunos, né, que acho que é importante passar a perguntar à senhora, porque pela sua experiência, sobre a questão de trabalhar com as moedas, né? O processo de trabalhar com as moedas, ele impactou na sua visão sobre, aprofundou mais o conhecimento sobre a sociedade romana, grega, a partir do estudo sistemático delas, que a senhora já tinha o conhecimento literário, né? A senhora tem o conhecimento da área de letras, e como foi quando a senhora passou para trabalhar com as moedas, com a epigrafia, como que o que se deu, né? Qual a relação entre a literatura e moedas? Não, mas o estudo das moedas, não só das epígrafes em pedra, mas principalmente das moedas, ele não aprofunda. Além de aprofundar, ele corrobora a história, ele vem a justificar, ele justifica, ele corrobora aquilo que está escrito nos livros, e a gente pensa que é mentira e que é a história da carochinha. Por exemplo, eu coloquei a sereia Parténope e o touro Aquelous, esqueci de dizer que o nome dele era Aquelous. Ora, mas no mito diz que a sereia Parténope ela nasceu
do sangue. O Aquelou entrou em luta com Heracles, com Hércules, e ele se feriu e pingaram gotas de sangue. E do sangue de Aquelou nasceu a sereia Partênope. Ora bolas! Então você vai encontrar uma moeda onde você vê no anverso a sereia Partênope em forma feminina e no reverso o touro com a face de homem, entendeu? Que é o pai dela, que se simboliza o pai dela no reverso. Então, o que isso faz? Só me faz corroborar o mito. Quer dizer, não que isso possa ser verdade, não que isso possa ser realidade. E outras coisas, você vai ver uma moeda, você vai ver a Enéas, imagina, Guerra de Troia, você lê toda a Guerra de Troia, é tudo mentira. Então você vai ver Enéas representado na moedinha, isso só num reverso. Você vai ver Enéas carregando o pai Anquises, às vezes no colo, às vezes no ombro. E na mão ele leva o paládio, ele leva a própria Atena arcaica, andando, caminhando para quê? Para fundar Roma. Então você vê um pedaço do final da Ilíada. Então, é uma coisa, eu fico arrepiada, porque eu digo, poxa, então, era verdade, não sei se Homero existiu ou não, mas então, olha aqui, olha a lenda aqui, olha a literatura aqui, transformada num objeto, transformada, representada numa moeda de prata, ou pode ser até de bronze, de cobre, seja lá do que for. Mas você vê a história, você vê toda a história, desde Cleópatra I até Cleópatra VII. Cleópatra VII com os pares que ela teve, enfim. E o famoso nariz de Cleópatra, até isso você consegue perceber. Então, ela corrobora os fatos da história, e corrobora também aquilo que é dito, contado pela lenda e pelo mito, e pela literatura. A mesma coisa é epígrafe. A epígrafe é o quê? É a história narrada em pedra. Uma coisa que aconteceu naquele momento e foi escrita ali na pedra para ser transmitida à posteridade. Ela esperou 2.000 anos. 2.000 anos você foi lá e leu a epígrafe e desvendou um mistério da história romana, da história grega, ou um pedaço que faltava. E é mais ou menos por aí. Nada contra, só a favor. Só a favor. É isso mesmo, professora, que eu gostaria de ouvir, né, da sua visão sobre os estudos sobre cultura material, principalmente sobre moedas, mas também não esquecendo as questões epigráficas, para que nossos alunos possam também, né, Porque aqui na história e na lenda, é o seguinte, quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. Certo? Mas, na materialidade, nos testemunhos materiais, aquilo está lá gravado, está lá inciso. Então, não tem como mentir. A materialidade não tem como mentir o exemplo material, não é? O vestígio material. Aquilo não tem como enganar. Sim. Certo? É exatamente. Isso. Professora Marici, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite. E espero que ele tenha outras e outras participações conosco, porque vai ser muito importante para o nosso público aqui presente. Para mim também.
para mim também mostrar minha arte na passarela. Obrigado, professora. Um beijo. Tchau, E tchau. obrigada a todos que tiveram paciência de me ouvir. Um beijo. Beijo.